Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo assim meio tagarela, porque foi sugestão de algumas leitoras que pediram para falar um pouco mais sobre mim mesma, como que eu vim parar na Inglaterra, o que que eu faço aqui, como, né, com quem que eu trabalho, como que eu conheci meu marido, esse tipo de coisa. Então, se você lê ou já leu o meu blog ou me acompanha há muito tempo, vai ser meio repetitivo, porque, né, são coisas que eu falo sobre há muitos anos. Para quem é novo por aqui, oi, eu sou a Adriana, mas eu escrevo um blog sobre viagens e vida, né? Assim, é um blog muito pessoal, ainda é pessoal, desde 2004. Então, tem muito tempo. O blog é bem antigo, antes de blogs serem blogs, e eu sempre mantive o blog, sempre foi um hobby, eu não sou blogueira profissional. Então, enfim, tá tudo lá, por isso que eu sempre falo, né? Ah, se você me acompanha há muito tempo, a história tá lá. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que aqui tem muita gente nova, eu só comecei mesmo a, né, sim, postar coisas aqui no canal do YouTube a partir do ano passado, ano retrasado, então tem mais ou menos um ano só. E né, cresceu relativamente bem. Eu sei que tem muita gente nova aqui, tem muita gente nova no Instagram que sempre me fazem as mesmas perguntas. Então, assim, não tenho perguntas e respostas específicas, vou meio que falando, assim, bate-papo que der na telha. Mas aí, então, assim, começando pelo princípio, eu sou brasileira, sou do Rio, nasci no Rio e saí do Rio de Janeiro em 2004, quando eu me formei na faculdade e resolvi que eu queria viajar um tempo. Eu me formei em economia na UERJ, no Rio de Janeiro, e né, tinha um emprego, fiz um programa de trainee, estágio, essas coisas, mas não, tipo, não curtia muito, não me via fazendo aquele tipo de trabalho pro resto da vida e tinha vontade de viajar e de sair, de morar sozinha e queria voltar pra Europa. Minha mãe é portuguesa, meu pai é brasileiro, minha mãe é portuguesa, então na minha infância eu morei muitos anos em Portugal, no norte de Portugal, perto da cidade natal da minha mãe, e nos mudamos de volta pro Rio quando eu tinha 15 anos. Então fiz segundo grau no Brasil, no Rio, depois fiz faculdade, mas eu ainda tinha aquela coisa, eu queria voltar para a Europa, queria, né, terminar meus estudos na Europa e ter uma carreira na Europa e tal, então foi isso que eu fiz. 2004, eu comecei logo que eu me formei em 2002, eu comecei a me inscrever em vários programas de mestrado na Europa, principalmente na Espanha, eu queria muito ir para a Espanha ou então para a Itália, porque na época eu estudava italiano no Consulado do Rio, fazia cursos de espanhol também, e enfim, né, na época eu fui estudar turismo, apesar de ser formada em economia, não trabalho com turismo, mas é uma coisa que eu sempre gostei por curiosidade mesmo, então eu queria estudar mais sobre isso, e a Espanha na época era um lugar referência, então eu queria fazer um mestrado na área de turismo na Espanha, que eu nem sei a quantas anda esse mercado, mas na época, né, no início dos anos 2000, a Espanha era líder nesse sentido. Então, passei uns anos me preparando, estudando espanhol, aplicando para programas de mestrado, economizando dinheiro, porque né, é muito difícil conseguir bolsa de estudo na Europa, então eu sabia que eu ia ter que pagar pelo meu mestrado, ia ter que me sustentar, tal, mas eu tenho cidadania europeia, minha mãe é portuguesa, então sabia que eu ia, pelo menos ia poder trabalhar enquanto estivesse estudando, mas enfim, né, tinha que juntar dinheiro para pagar o mestrado. E aí, finalmente, fui aceita no mestrado para começar no verão de 2004, no verão europeu, né? Então comecei em agosto de 2004, mas aí eu saí do Brasil antes. Eu fui embora em abril de 2004, porque na época eu estudava italiano no Consulado Italiano do Rio e já estava estudando lá uns 2, 3 anos, eu sempre gostei muito de estudar línguas. E conversando com o meu professor, falando né, que eu ia sair do curso porque estava me mudando de volta para a Europa, ele me ajudou a arrumar uma bolsa de estudo. Então,
através do consulado italiano no Rio, eu ganhei bolsas de estudos para estudar na Itália. Então eu morei, né, em Florença durante 3 meses, 2 meses e pouco, 3 meses. Viajei bastante pela Europa, assim, pela Itália, fui pra Grécia. E aí, quando começou o verão, em julho, fui pra Espanha, fui pra Madrid, fiz um curso de espanhol de verão, assim, só para, né, um intensivão antes de começar o mestrado. E aí comecei o mestrado. Morei em Madrid 1 ano e pouquinho e foi, assim, um dos anos mais incríveis da minha vida. Curti muito, muito, muito. Foi, assim, uma experiência que me definiu para sempre. Sério, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, melhor escolha, melhor decisão. Teve muito perrengue, muitos momentos difíceis também, mas eu não seria quem eu sou hoje, eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse por ter passado por tudo aquilo, né, bom e ruim. Então morei na Espanha, em Madrid, durante esse tempo, mas quando eu me formei, no verão seguinte, né, de 2005, a crise na Espanha já estava todo vapor, minha turma de mestrado inteiro se formou desempregado. Eu trabalhava na Espanha, tinha um emprego até, né, assim, né, bem bom para a idade, para a experiência que eu tinha e, né, considerando que eu ainda estava estudava todos os dias de noite e tal. Mas, né, não era o que eu queria, assim, não saí do Brasil para ir para Espanha, não era aquilo que eu queria fazer. E acabei descobrindo que a Universidade de Madrid, eu estudei na Complutense de Madrid, eles tinham um programa de estágio europeu, então os estudantes podiam se inscrever, passar por um processo de seleção, e aí você era selecionado por algumas empresas ao redor da Europa, né, de outras universidades que tinham um programa parecido, para fazer um trabalho qualquer de verão, um estágio qualquer de verão. E eu queria, assim, eu queria ir pra algum lugar super diferente, super exótico, tipo, os lugares que eu escolhi foram Finlândia, porque o meu projeto de fim de mestrado foi sobre a Finlândia. Eu queria ir pra Bélgica, eu queria, nem lembro, mas era assim, todos os lugares, tipo, que pra mim, né, na época eram, assim, super exóticos. Acabou que eu fui selecionada por uma empresa de Londres, que era, assim, minha última opção, mas, né, fiquei naquela, tá ok, pelo menos já conheço a cidade, pelo menos eu falo a língua, então, né, o perrengue inicial vai ser menor, mas, assim, vim naquela de que, tá, né, vou pra ver no que dá, e aí no final do verão, no final do estágio, decido o que eu quero fazer. Mas aí eu vim pra Londres, amei Londres, assim, não conseguia imaginar em nenhum outro lugar do mundo, e fiquei naquela, assim, de que tenho que ficar aqui. Não quero voltar pra Espanha, não quero voltar pro Brasil, quero ficar em Londres, quero ver no que vai dar. Minha irmã tava na faculdade ainda e ela queria vir na época das férias do Brasil, né, de dezembro a março. Ela queria aproveitar que eu tava aqui em Londres pra vir estudar inglês e tal. Aí eu fiquei naquela assim, bom, meu estágio acaba, nem lembro, mas era acho que uns 2 ou 3 meses só, e assim, era um emprego, né, assim, que eu não gostava também, tava aqui só pela experiência. Fiquei assim, vou tentar arrumar um emprego, né? Se eu arrumar um emprego de verdade, que me sustente em Londres e que não seja, né, um estágio, um tapa-buraco, eu fico. E aí comecei a aplicar e a fazer várias entrevistas e tal, e consegui arrumar um emprego super legal na área que eu trabalho até hoje, e adorei e fiquei. Aí eu conheci muita gente legal, assim, minhas melhores amigas aqui em Londres até hoje são as meninas que trabalhavam comigo nessa empresa, nesse escritório, foi onde eu conheci meu marido. Então muita gente me pergunta, né, onde que eu conheci, como que a gente se conheceu, porque ele é americano, eu sou brasileira, a gente mora em Londres, nossa, mas como que isso aconteceu? Foi assim. Trabalhávamos na mesma empresa, eu praticamente recém-chegada na Inglaterra, em Londres, e ele, americano, ele estava aqui fazendo um International Assignment, né? Ele era um expatriado aqui no escritório de Londres, que na verdade a empresa do escritório era um pouquinho fora de Londres, e então ele estava meio que recém-chegado também, ele estava aqui um pouco menos de 1 ano, eu estava aqui uns 6 meses só. E a gente pegava o mesmo trem todos os dias e acabou meio que se reconhecendo na estação, e aí se via no restaurante, na cafeteria da empresa. Começamos a bater papo, descobrimos que os dois, né, nós dois éramos estrangeiros aqui, nós dois recém-chegados. Você já foi no museu tal, tá tendo uma exposição de não sei aonde, vamos fazer isso. A gente começou assim meio que
a ficar amigo e a fazer coisa de turista, né? Coisa de estrangeiro recém-chegado em Londres juntos. E aí foi evoluindo, e aí a gente começou a sair, a gente começou a namorar e tal, e aí foi isso. E o resto é história, mas foi assim que a gente se conheceu, foi no trabalho, e a gente trabalhava pela mesma empresa, e aí foi assim. Mas aí o que eu faço, né? Em que eu trabalho? Hoje eu trabalho na área de recursos humanos, eu sou especialista em recursos humanos internacional. Muita gente confunde, né, e acha que recursos humanos é recrutamento, e não é. Recursos humanos é muito mais que isso. Na verdade, recrutamento raramente é considerado como parte de recursos humanos. Hoje em dia eu sou especialista em serviços de recursos humanos, então serviços que as empresas prestam aos seus funcionários, tipo folha de pagamento, benefícios, se você precisa uma carta para pedir uma hipoteca, assim, né? Enfim, tudo. Cada empresa tem seu próprio leque de serviços oferecidos aos seus funcionários, e hoje em dia essa é minha área de especialização. Já fiz recrutamento, já fiz folha de pagamento, já fiz várias outras coisas ao longo da minha carreira, e sempre no âmbito internacional. Então, se você me perguntar alguma coisa super específica da Inglaterra, eu sei como funcionária, não como profissional de recursos humanos. Eu sempre me especializei na Europa como um todo, na América Latina, por ser brasileira, falar espanhol, tal, acabei sendo que, né, sempre acabava caindo em algum projeto que tinha América Latina e tal. E nos últimos anos também tenho expandido, sim, bastante pro lado da Ásia. O meu projeto atual inclui vários países da Ásia, então estou aprendendo bastante sobre essa coisa de relações trabalhistas e leis trabalhistas e impostos e coisas da Ásia, que eu acho super fascinante. Então é isso que eu faço, é isso que eu trabalho. Já trabalhei em bancos, já trabalhei, enfim, em telecomunicações. Hoje em dia eu trabalho para uma empresa, uma firma de consultoria, então trabalho sempre com outros clientes, né? Tô sempre prestando consultoria a outras empresas, e esse é um dos principais motivos pelo qual eu não falo muito sobre o meu dia a dia, assim, de trabalho, sobre minha carreira, porque eu trabalho com muita coisa confidencial e eu não posso divulgar os clientes com que eu tô trabalhando, não posso divulgar nada sobre os projetos que eu tô trabalhando. Então, assim, eu acabo preferindo não falar o nome da minha empresa e exatamente o que eu faço, meu cargo, porque realmente é muita coisa confidencial, e a Europa leva essas coisas de proteção de dados muito a sério. Então, assim, eu mantenho a minha vida real bem separada da vida virtual. Mas, assim, é isso que eu faço. E aí, tenho 2 filhos. A Isabela tem 4 anos e meio. O Oliver tem 1 ano. Os dois nasceram aqui em Londres. A gente mora em Londres mesmo. Sempre morei em Londres. Sempre morei no centro de Londres, assim, Zona 1, que por si só é uma área bem grande, mas eu gosto demais de morar aqui. Não sei se... Muita gente me pergunta, né, se como meu marido é americano, se a gente vai se mudar para os Estados Unidos um dia e tal, ou de volta pro Brasil, ou para Portugal, ou para Espanha, enfim. Mas a maioria das perguntas é se a gente não tem vontade de ir para os Estados Unidos um dia. Sim, tem e não tem. O Aaron tem, obviamente, muito mais do que eu por mim ficaria aqui pra sempre, mas nós dois, sempre, volta e meia, temos boas oportunidades de trabalho nos Estados Unidos. Então, se algum dia isso se concretizar, não tem nada que nos impediria de morar nos Estados Unidos, assim como nada também nos impediria de morar em qualquer outro lugar. Eu, pessoalmente, tenho muita vontade de morar na Ásia, tenho muita vontade, especialmente agora que eu tenho trabalhado muito com asiáticos e tal, tenho muita vontade de ter essa experiência, né, de vida, de morar na Ásia um tempinho, não pra sempre, mas tipo, né, sei lá, 1, 2 anos, eu acho que ia ser bem legal, e o Aaron também, mas essa oportunidade ainda não apareceu pra gente. E eu não sei, eu acho que assim, é muito longo prazo. De repente a gente até muda para os Estados Unidos daqui a uns anos.
porque aí fica um pouquinho mais perto da família, fica perto da família dele e fica um pouco mais fácil e mais barato para os meus pais virem visitar a gente mais frequentemente. Mas assim, nada concreto, nada, assim, nada que a gente planeje ativamente. Então não sei, depende. Pode ser que a gente fique aqui muitos anos, já estamos aqui há 12, 13 anos. Então pode ser que a gente fique aqui mais 12, 13 anos, pode ser que a gente fique 20 anos, pode ser que fique para sempre. E pode ser que se mude ano que vem, não sei. Não sei o que vai acontecer no nosso futuro, mas estamos sempre... Eu acho que essa é a vantagem de ser estrangeira no seu próprio país. Para mim, hoje em dia, a Inglaterra é o meu país, porque eu moro em Londres mais anos consecutivos do que eu já morei em qualquer outro lugar do mundo na minha vida. Porque em Portugal morei menos que 12 anos, no Brasil morei menos que 12 anos, e aqui já tô há quase 13. Então hoje em dia eu me sinto muito mais londrina, muito mais em casa aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Mas ao mesmo tempo tenho a vantagem de não ser daqui, assim, não tenho grandes laços que me prendam aqui, porque a família não tá aqui, porque a família dele não é daqui. Então se um dia aparecer uma mega oportunidade pra gente morar no Japão, a gente vai. Se um dia aparecer uma mega oportunidade de morar no Brasil, a gente vai. Se aparecer uma mega oportunidade de morar nos Estados Unidos, a gente vai. Ou senão a gente continua aqui. Então, assim, estamos nessa, abertos. Mas, por outro lado, amamos morar aqui, nossos filhos nasceram aqui. Então, assim, eu me sinto muito apegada à Inglaterra por causa disso. Eu amo Londres, assim. Eu lembro como se fosse hoje da sensação de chegar e de subir as escadas do metrô, sabe, com as minhas malas e meu primeiro dia andando pela cidade, indo pro estágio pela primeira vez e conhecendo pessoas do mundo inteiro e como aqui todo mundo é simpático. Acho que as pessoas têm muito essa concepção de que ingleses são frios, ingleses isso, os ingleses não sei o que, e o clima. Mas, cara, não é. As pessoas aqui são muito receptivas, são muito curiosas, são muito abertas a estrangeiros e, nossa, mas de onde que é o seu sotaque? E, sabe, assim, não discriminatoriamente, mas de curiosidade mesmo. Nossa, Brasil já fui, Brasil já fiz isso, já fiz aquilo, então tenho muita vontade de Brasil por causa disso, por causa daquilo. Assim, tudo. Mas aí, que mais que eu posso contar de interessante? Então, foi assim que eu vim parar aqui. Já morei antes de vir pra cá. Então, no total, já morei em Portugal. Nasci no Rio. Meus pais se conheceram no Brasil. Minha mãe foi pro Brasil pequena, se conheceram lá. Moramos em São Paulo uns anos, quando eu era bem pequenininha. Logo depois que a minha irmã nasceu, moramos em São Paulo por causa do trabalho do meu pai. Depois fomos para Portugal, porque minha mãe é portuguesa e meio que sempre quis voltar e ter essa experiência, queria que a gente crescesse um pouco, né, mais próximo e conhecesse a cultura dela e próximo da família dela. Então moramos em Portugal uns anos. Voltei pro Rio quando eu tinha 15 anos, então fiz o segundo grau e faculdade no Rio. E aí quando eu me formei, fui pra Espanha, não, fui pra Itália primeiro, fiquei um tempinho na Itália, depois fui pra Espanha, morei em Madrid um ano e pouco, depois vim pra cá e tô aqui desde então, desde 2005, 12 anos e meio já que eu tô aqui. Ai, gente, eu não sei, assim, várias leitoras me pediram pra fazer esse vídeo, mas, assim, eu não segui um script e perguntas específicas, então, assim, tô tentando responder né, assim, as perguntas mais frequentes. Já falei como eu conheci era o meu marido, ele é americano, não é inglês. Ele tava aqui temporariamente e depois que a gente se conheceu, nós dois, meio que de comum acordo, decidimos ficar aqui juntos. E aí a gente foi morar junto, depois casamos. Tô casada há 9 anos já. E o que mais? A Isabela e o Oliver nasceram aqui. Acho que só, não consigo pensar em mais nada. Mas achei que foi uma boa, assim, introdução a quem eu sou, o que eu faço, como vim parar aqui. Se vocês tiverem mais perguntas específicas, deixa aqui embaixo pra mim, que aí eu vou juntando as perguntas e faço um outro vídeo com um pouco mais de senso e estrutura, respondendo perguntas específicas. E aí é isso, espero que vocês tenham gostado, matado um pouquinho da curiosidade. E se tiverem outras dúvidas, é só deixar aqui pra mim. E aí eu respondo em outro vídeo. Tchau!